Amigos do Mosaico, nós temos tido a oportunidade, mais ou menos uma vez por mês, de trazer o nosso querido correligionário, amigo, apoiador e presidente da CONIB para nos contar sempre alguma coisa que rola na CONIB. E hoje eu gostaria de usar, Fernando, se você não tiver nada contra, usar esse espaço para que você fizesse um balanço desses primeiros 3 anos. Eu digo primeiros porque ele acabou de ser reeleito, depois nós falamos da segunda parte. Foram 3 anos cheios de aventuras. Aventura é uma boa maneira de colocar, Rony. Prazer estar com vocês novamente. Acho que faz parte também essa atividade de prestar contas, de relatar, para que o quadro chama CONIB Conta. Então a gente tem que contar um pouco o que a gente está fazendo. Tem muita gente que já acompanha por outros meios, mas acho que é sempre relevante a gente informar a nossa base, a nossa comunidade das nossas conquistas e também das nossas dificuldades. Acho que foram 3 anos muito interessantes, a gente pode falar assim, em meio, certamente, à maior crise econômica dos últimos anos que o Brasil passou, com um impacto significativo também nas nossas atividades, nas receitas, na maneira de financiar o que a gente faz, mas mesmo assim acho que a gente conseguiu coisas relevantes. Então eu estou satisfeito, eu acho que foram 3 anos produtivos, com conquistas efetivas e estou muito animado. Bom, eu vou adiantar a conversa. Eu me lembro, por exemplo, que nós falamos da aprovação da lei do terrorismo. Do antiterrorismo. Perdão, claro, a lei relacionada ao terrorismo. E eu gostaria que você lembrasse para os telespectadores como é que isso aconteceu e qual é a importância disso. Acho que todo mundo acompanha, infelizmente, o que está acontecendo no mundo, né? Hoje você tem aquilo que começou em Jerusalém, com atentados com carros, caminhões, tratores e facas, se espalhou pelo mundo inteiro. Barcelona, Bruxelas, Londres, Paris, Nice. E a nossa preocupação naquela época era que a gente tivesse meios de evitar que isso chegasse ao Brasil. Óbvio que você não tem 100% de segurança, mas quando você tem meios legais que permitam à polícia exercer as suas atividades, aos juízes determinar penas e fazer condenações, você está numa situação de maior segurança. Então, a gente atuou de maneira forte, efetiva, com apoios, também enfrentando oposição de vários setores, mas o Congresso aprovou a lei ainda antes das Olimpíadas e a gente teve a prisão de pessoas que estavam preparando atos no centro-oeste do Brasil e nos documentos que estavam com eles constavam alvos judaicos entre os que eles pretendiam atingir. Então eu acho que nós estamos numa situação melhor do que a gente estava graças a isso. Não é, de novo, 100% de segurança, a gente sempre precisa estar atento, infelizmente, mas hoje a gente consegue trabalhar com uma margem de segurança maior em função dessa legislação. Muito bem. Comunidades afastadas dos grandes centros. Eu imagino que nós fizemos alguns progressos. Não tem dúvida. Eu estive em Manaus recentemente. Manaus é uma comunidade muito organizada, apesar de distante. Realizamos lá o Encontro Nacional de Escolas Norte e Nordeste. Não foi o primeiro. Estive no Rio Grande do Sul recentemente por 70 anos da partilha da Palestina, uma homenagem ao Oswaldo Aranha. Fizemos atividades para a comunidade de Santa Catarina com o apoio do Joint e assim sucessivamente visitas da Hevra Kadisha para treinar pessoal nos cemitérios de comunidades menores. Enfim, uma ação pontual e concreta para apoiar as atividades das pequenas comunidades. Lembro também, recentemente, o sobrevivente, o Thomas Venetianer, esteve em Fortaleza, também com apoio da CONIB, para fazer uma palestra sobre o Holocausto na Câmara Municipal, e assim a gente vai tentando trazê-los mais perto, além das convenções, do Encontro Nacional de Educação, outras oportunidades, o Dia do Holocausto, que eles estão junto conosco. Por sinal, quando a gente fala de educação, entra aquela história das datas do Enem que coincidem, não coincidem, interferem, Shabat.
também fizemos progressos. Felizmente, eu acho que é uma luta que começou ainda em outras gestões anteriores, com vários ministros da educação, e tivemos a felicidade de conseguir, neste ano, aprovar. Esse ano de 2017, o Enem já não mais se realizou no sábado, ele agora é em 2 domingos. O ministro Mendonça Filho foi sensível aos nossos pleitos, que não é só da comunidade judaica, né? Você tem adventistas, você tem outras denominações que se chamam sabatistas, que respeitam o sábado, guardam o sábado e não fazem provas nisso. Até então, para quem não sabe, os estudantes que não fazem prova no Shabat ficavam numa sala à parte, confinados mesmo, até que terminasse o Shabat, começava às 7 horas, 8 horas da noite, eles começavam a fazer as provas, aí no outro dia de manhã já tinha que fazer a segunda. Então, realmente não era uma situação digna e isso também conseguiu, e desigual, claro. Então isso a gente conseguiu também, eu reputo isso como uma grande conquista. A parte dessas coisas que eu de cabeça guardei porque elas são notórias, muito importantes, o que você destacaria? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem feito é melhorar o relacionamento, ajudar a melhorar o relacionamento entre Brasil e Israel. Nós não somos uma embaixada, existe hoje um embaixador, felizmente, depois de todos os problemas que tivemos, a gente, em alguma medida, também contribuiu para isso. Claro. Mas eu acho que a gente tem uma posição, como comunidade, não diretamente relacionada a uma posição oficial do governo, nem de lá nem de cá, e a gente pode ajudar a aproximar as pessoas. Então a gente tem levado parlamentares, senadores, deputados federais, estaduais, ministros para Israel, e o pessoal de lá também está vindo para cá com alguma frequência, no sentido de voltar a ter um relacionamento como ele já foi, quer dizer, sem aquele viés anti-Israel que caracterizou a postura do governo brasileiro durante algum tempo. Não tem por que haver isso. É um país democrático como o Brasil, é um país que tem economia complementar à nossa, que pode contribuir muito na área de ciência, tecnologia, agricultura, água, enfim, há uma série de iniciativas que podem funcionar, e deixou de haver uma certa má vontade que existia. Então eu acho que isso ajuda também a comunidade, porque o antissemitismo, hoje em dia, ele vem muito travestido do antisionismo, que é uma posição contrária a Israel, para atacar a comunidade. Então, acho que quanto mais a gente melhorar esse relacionamento bilateral, também é um efeito benéfico para nós. Eu espero que esses poucos minutos tenham servido para vocês terem uma ideia de, entre centenas de atividades que foram realizadas nesses 3 anos, conhecer um pouco mais do que a CONIB fez e aconteceu. Não é que ela tinha um plano de conseguir aprovar uma lei antiterrorismo, aprovou. Não é que ela tinha uma ideia de incentivar e apoiar pequenas comunidades, aconteceu. E assim por diante. Doutor Fernando, eu agradeço a sua visita oficial, se bem que amistosa, e nós vamos deixar para o próximo programa para conversar sobre os planos da CONIB para os próximos 3 anos.